Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, um episódio daquele que vocês pedem muito, Pai Bola, The Flash, né? Em decorrência das questões que me fazem quando me encontram nas palestras, nas aulas das pós-graduações, tanto da Unicamp quanto do Instituto Valorize, né? Que eu viajo o país afora aí. Dúvidas dos nossos alunos aqui da assessoria da Start Move de triatlon, de corrida, de ciclismo, também dúvidas inerentes aos alunos que treinam força espalhado pelo mundo com a gente, né? Isso mesmo, os alunos que treinam com outras assessorias de colegas, assessorias de parceiros, mas que querem fazer o treino de força com a gente, depois do advento do livro, né? Treinamento de força e periodização para modalidades de endurance, que eu escrevi com o professor Dr. Charles Lopes, a honra de ser prefaciado pelo César Cielo e Oscar Galindes. Então, isso deu uma notoriedade muito grande, mas os congressos que eu palestro sobre essa modalidade e o estúdio que a gente tem aqui em Vinhedo, que a gente pratica muito do que a gente coloca em pauta da ciência, né? Tanto nas modalidades de endurance quanto de força. Então, a primeira questão que eu quero trazer para vocês, lembrando que o intuito do podcast é entregar ciência, mas numa linguagem simples, acessível, principalmente também para os atletas, né? Porque às vezes a gente fala muito com profissionais, com professores, com coaches, mas a ideia é que você, atleta, consiga entender perfeitamente a essência do conteúdo, das mensagens que nós trazemos aqui, né? Então, assim, isso parte do princípio da importância de ter uma assessoria esportiva por trás da montagem dos treinos, né? Que a gente critica tanto essas planilhas prontas de revista, ou ainda, infelizmente, alguns profissionais ou assessorias que trabalham com planilha cópia e cola, que isso é perigoso e também tem quase que o mesmo efeito de não ter planilha, né? Então, assim, a gente preza e entrega um serviço de excelência com uma planilha individualizada e personalizada. E o que significa você individualizar a planilha dos nossos alunos, individualizar o treinamento? É entregar a disposição e a interconexão de cargas de acordo com a aptidão física de cada um, seja um atleta que tem algum tipo de lesão, de patologia, seja um atleta que está iniciando na modalidade do triatlon ou da corrida ou do ciclista, ou seja um atleta que já tem experiência e pretende otimizar ainda mais sua performance. Todos esses atletas merecem um acompanhamento profissional e merecem um treinamento individualizado e personalizado, né? Uma das coisas que eu falo bastante é que nós, aqui na Start Move, pagamos um preço muito caro, às vezes, que às vezes o pessoal vê, assim, por exemplo, a Marcela, né, que está aí prestes aí para o Mundial de 70,3, de meio Ironman na Nova Zelândia agora, na virada do mês, né? E então, às vezes, as pessoas veem, por exemplo, as postagens, os treinos da Marcela e acham assim, nossa, a Start Move ou assessoria esportiva de uma maneira geral é para quem quer visar performance, quem já treina certo, né? Então eu preciso treinar mais para depois entrar numa assessoria. Eu falo que eu faço uma analogia desse processo, né? Eu fiquei muitos anos, a vida inteira, quase trabalhando em academia, dentro de sala de musculação também, e aí o paradigma também vale para lá, porque infelizmente a gente vê as pessoas falando, nossa, eu preciso emagrecer para entrar na academia. E é triste, né? É triste ver isso, ouvir isso, e é mais triste ainda saber que isso é culpa do profissional da área, porque a academia devia ser inclusão, a academia foi feita para emagrecer. E aí acaba se banalizando e criando um clichê e um paradigma que a pessoa só pode entrar na academia depois que estiver no shape, né? Depois que tiver um corpo legal. Não, e a academia é principalmente para quem não tem ideia de como começar, por onde começar, o que fazer, e aí acaba fazendo sozinho, por conta, errado e vai se aproximando de uma lesão, e até da sensação é,
de pânico, de desgosto. Falo, nossa, eu não nasci para isso mesmo, né? Então, muitas pessoas não sabem, voltando para os esportes de endurance, que, por exemplo, em vez de falar, eu não nasci para correr, para a pessoa que do nada tenta correr, talvez a corrida dela seja uma caminhada em alta intensidade, né? Ou seja, a cada 5 minutos, que a gente usa muito, correr por 1 minuto e caminhar por mais 4, e evoluindo a passos mais lentos e acompanhados, né? Então, é isso que eu sempre falo, que a academia e a planilha de triatlon, de corrida, de ciclismo, de natação para águas abertas é principalmente para você que quer ingressar na modalidade, né? E aí os alunos que quebram esse estigma e entram assim acabam colhendo muito mais que uma planilha personalizada e individualizada. Eles acabam colhendo a tribo, né? Então, assim, nossos alunos, eu falo pelos alunos que nos rodeiam, né? Eles são uma tribo do bem demais e eles acolhem muito, né? Então, assim, a minha parte quase que fica a parte técnica de montagem de treino e a parte socioafetiva, que talvez seja tão importante ou mais, os nossos alunos acolhem. E quando eu falo desse acolhimento, é tanto no treino presencial, que nós temos o privilégio de treinar presencialmente numa pista de atletismo olímpica, né? Numa piscina aquecida, fechada, né? Nos treinos de ciclismo acompanhado, então, mas não só para esses 3, 4% que compõem a nossa carteira de clientes, né? Que é a pessoal que mora em Campinas, Vinhedo, Louveira, Valinhos, São Paulo, até que vem muita gente de São Paulo para treinar para cá. Mas sim, também os outros 96% dos nossos alunos que estão espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eles se sentem acolhidos, né, nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos briefings de prova, nas nossas reuniões. Então, todo mundo se sente uma grande família e é por isso que quando vocês veem, às vezes, a postagem que eu trago aqui para vocês, do nosso estúdio, quando entra na porta, o adesivo tá lá, o nosso slogan é ciência e amizade, né? Acho que tenho até uma caneta aqui, uma caneca aqui com esse slogan, tá bom? Então, falando disso, de individualizar e de personalizar o trabalho ou as planilhas, o que é, né, personalizar? É adequar as variáveis de treinamento a, ao nível de aptidão física de vocês. E quando a gente fala nível de aptidão física, não faz alusão tão exclusivamente somente à sua forma física. Porque nós, atletas amadores, além de triatletas, de corredores, de ciclistas, nós também somos profissionais de alguma área. Nós somos pai de família, somos maridos, somos pais com filhos pequenos, né? E a gente tem que englobar tudo isso no pacote. Porque será que o meu estado de prontidão para cumprir um treino pré-determinado é o mesmo quando meu filho está gripado e eu passei a noite inteira zelando por ele? Eu passei a noite inteira medindo a temperatura, acordando durante a madrugada preocupado para ver se a febrinha baixava, né? Será que é quando eu tenho um dia estressante de trabalho, quando eu tive uma reunião não tão boa, e o contrário também, né? Se foi meu aniversário, eu ganhei flores do meu marido, né? E aí, qual é o meu estado de prontidão? Então, esse treinamento individualizado e personalizado que a gente visa entregar para os alunos que se comunicam com a gente, com a ferramenta que a gente tem, né? Que dá a possibilidade de acompanhar e predizer, além das métricas. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Técnicas físicas, pelo depoimento que cada aluno dá, pela nota do esforço que ele sentiu a fazer aquele treino, a gente consegue equalizar tudo isso, tá bom? Então, na parte que nos tange da disposição de carga, das variáveis de carga de treinamento, quais são as principais variáveis de treinamento para entender de uma maneira grosseira, mas para fazer sentido? E muitas das pessoas que treinam cometem um equívoco de treinar, como todo treino, tentando bater o seu próprio recorde,
né? E isso se te aproxima muito de lesão e não é a melhor forma de se treinar para entender alguns conceitos. Então, a gente costuma dizer que tem duas principais variáveis, mas eu gosto de colocar sempre uma terceira, passa a ser muito importante, e vocês vão entender um pouquinho do porquê disso. Então, as principais variáveis do treinamento, seja para o ciclismo, seja para a natação, seja para a corrida ou seja para o triatlo, são volume e intensidade. Exatamente. Volume de treinamento, de uma sessão de treinamento, eu posso ter o volume da semana, eu posso ter o volume do mês ou do mesociclo, mas falando exclusivamente para ficar mais fácil, mais didático, da sessão de treinamento. Então, eu vou cumprir uma sessão de treinamento. Quando a gente fala em volume, a gente pensa em, por exemplo, quando fala do ciclismo, nós pensamos em tempo percorrido durante o pedal, ciclismo, ou a distância. Então, se meu treino de hoje foi um pedal de 50 quilômetros, eu posso falar que o meu volume de treino de hoje foram ou foi 50 quilômetros. O volume foi, concordância verbal. E também eu posso falar que o meu volume de treino de bike hoje foi 1 hora e 15 minutos, pegando o exemplo real do treino que eu fiz com a nossa atleta, Vitória Marquezine, que veio do pentatlo moderno, né? Quase foi para dois Jogos Olímpicos e está migrando, né, com muito talento e com muita expectativa para a performance dela no triatlon também. Então, nós pedalamos 1 hora e 15, era o volume pré-determinado do nosso treino de bike, tá bom? Já quando eu falo em corrida, o conceito é o mesmo, só que a gente muda a variável, porque quando eu falo em volume da corrida, eu posso falar em distância também e em tempo, assim como o ciclismo. Então, assim, a corrida, vamos pegar o meu volume de treino de corrida, hoje é terça-feira que eu estou gravando o podcast, ontem foi dia de treino de pista, treino de tiro, né, treino em VO2 lá, e o volume total de treino nosso deu 8 quilômetros sem o aquecimento e 8 quilômetros e 400 com o aquecimento, né? Então, o meu volume de treino de corrida da segunda-feira pode ter sido 8 quilômetros, ou 8.400. Mas eu também, por exemplo, amanhã, quarta-feira, eu tenho um volume, eu tenho um treino de 1 hora e 25 minutos de corrida. Então, a minha corrida também pode ser classificada, o volume da minha corrida, pelo tempo de 1 hora e 25. Assim como a natação. Vamos pegar o exemplo aqui da aula que nossos atletas, nossos alunos fizeram hoje mesmo aqui, antes do nosso quartel-general aqui na Aqua Fôlego, em Vinhedo, né? Antes de eu gravar o podcast. Então, o volume de treino de natação deles deu entre 2.100 metros e entre 2.700 metros. Pô, Sandro, como assim? E agora vocês vão entender um pouquinho dessa diferença. Como assim o volume de natação entre 2.100 e 2.700? Porque para alguns alunos esse volume foi 2.100, outros foram 2.200, 2.400, e outros que nadam mais rápido, o volume foi 2.700. E talvez por isso nós aqui na Start Move preferimos equalizar por tempo. Por quê? Qual foi o volume de natação de todos esses alunos? 1 hora de aula. Por quê? Porque as nossas aulas duram da meio-dia e meia até a 1h30 da tarde. Então, assim, o volume de treino desses atletas foram de 1 hora de natação. Porém, alguns nadando 2.700 metros, outros 2.100 metros e outros entre isso, tá bom? Então, fica a critério do treinador, da assessoria, porque tanto a distância quanto o tempo são considerados volume de treinamento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Esse podcast hoje é exclusivo e principalmente para você que é atleta e não entende muito as suas variáveis de treinamento. Obviamente que quem está ingressando, estudante de educação física, outros profissionais da área da saúde ou quem está começando a se envolver com as modalidades de endurance, esse podcast pode ser muito legal também. Bom, falamos da primeira variável, vamos para a segunda, que é a intensidade, que ela tem uma interdependência com o volume. E aí muita gente erra
para quem treina por conta própria, né? O que significa, segundo a ciência do treinamento, que inclusive é um princípio científico do treinamento chamado princípio da interdependência volume-intensidade. Horas, se as variáveis são independentes, significam que se o volume vai para cima, a intensidade vai para baixo. E se a intensidade sobe, o volume, obviamente, tem que diminuir, porque se eu vou fazendo uma intensidade com um esforço maior, talvez e provavelmente eu não consiga sustentar esse esforço maior por um tempo tão longo. Por isso que altas intensidades demandam volumes menores, tá bom? Então isso é um conceito muito importante que você que não tem assessoria ainda já pode começar a pensar e aplicar. Então, quando você vai fazer um treino mais longo, mesmo que você aguente, às vezes é importante você correr mais leve. Não só pelo risco de lesão, mas também e principalmente pelo tipo de adaptação fisiológica que vocês querem repercutir no seu organismo, né? Então, assim, e aí tá muitos erros de atletas e até de profissionais da área, né? Que acham que quanto mais forte, melhor. Então, assim, os estudos já são categóricos para dizer que nas modalidades de endurance, treinos em baixa intensidade produzem mais mitocôndrias, ensinam o seu corpo a utilizar mais a gordura como fonte de energia, e muitas das vezes a gente quer isso como objetivo principal de um treino longo. Então, se o aluno fala, mas eu aguento fazer mais forte, ele faz por conta própria forte, aí muitas das vezes sai do objetivo fisiológico que o seu professor, que o seu coach traçou para você nesse treino, que era, por exemplo, produzir mais mitocôndrias, né? E a gente sabe da importância da mitocôndria no metabolismo aeróbio, né? A nossa caixa de energia, a nossa caixa forte ali, as mitocôndrias, e também a importância de se trabalhar com a via energética de gordura, né? Em vez de só o carboidrato, carboidrato. E aí, às vezes, esse mesmo cara que sempre treina forte, e às vezes ele tem até velocidade, ele quebra porque ele não construiu mitocôndrias, não consegue oxidar gordura com a eficiência desejada, e aí numa prova mais longa ele para por ali e aí coloca a culpa no treinador, sendo que a maior culpa, nesse caso, pode ser dele. Tá bom? Então, voltando para o conceito da segunda variável, que é a intensidade, né? Intensidade, como eu já falei, faz alusão ao tamanho do esforço, né? A quantidade de força, de esforço que você fez durante aquela sessão de treino. Então, na bike, no ciclismo, normalmente essa métrica, essa intensidade é medida por três tipos de variáveis. Uma variável que é biológica, uma variável que é física, né? Que é matemática, e uma variável que é subjetiva. Então vamos lá, começamos pela subjetiva, que é a mais fácil e a mais importante, que infelizmente muita gente negligencia e os atletas profissionais de ponta, essa métrica é a principal variável e que interessa para entregar o treino. Justamente porque, como eu falei, a sua aptidão diária depende do seu estado de prontidão e muita coisa pode interferir no seu estado de prontidão, já falamos, né? O sono, o estresse, a alimentação, né? Um resfriado, alguma coisa assim. Então, não adianta ter um número escrito lá para você cumprir e o seu esforço ficar aquém ou além do que aquele que era interessante. Então, ela tem uma certa flutuabilidade e intensidade, por isso que a percepção de esforço é sempre a métrica primária. E o que é a percepção de esforço, né? Ou a PSE, percepção subjetiva de esforço. Uma vez um amigo aqui, ó, mestre da corrida, me falou isso aqui, eu não esqueço nunca mais, faz todo sentido, né? Ele falou, acho que no mestrado dele, fora do Brasil, ele viu isso aqui, né? Sandro, se é percepção, obviamente que é subjetiva, né? Então, percepção de esforço cabe bem melhor a semântica, a nomenclatura, do que a percepção subjetiva de esforço. Uma coisa muito legal, né? Bom, enfim, mas então, normalmente muitas pessoas conhecem isso como escala de Borg, e Borg é o sobrenome de um pesquisador que começou a difundir, divulgar isso. Então, Borg, para estudos científicos, ele tem uma tabela que classifica de 6 a 20, onde 6 é um esforço quase nulo e muito leve,
e 20 é o máximo esforço que ele conseguiria fazer. Então, para validar, ele mostra essa tabela. Então, o cara fala: ó, essa minha nota para esse treino é 14, é 13. Obviamente que nas assessorias, e muitos profissionais, como a gente, trabalham com uma escala de Borg adaptada, porque imagine você a complexidade de um atleta amador que está se adaptando ao treinamento, pegar uma escala de 6 a 20 não faz muito sentido, né? Então, assim, a escala de Borg adaptada vai de 1 a 10, onde 1 é um esforço quase nulo e 10 é o maior esforço da vida. Então, a gente sabe ali que a nota 1 e 2 são dois níveis de muito leve, por exemplo, de percepção de esforço muito leve, né? 3 e 4 são dois níveis de leve, então leve menos e leve mais, né? Então, o 3 é um leve, quase muito leve, e o 4 é um leve, quase moderado, que é o 5 e o 6, um moderado menos e um moderado mais, né? Então, 7 é uma percepção que a gente chama de desconfortável, que é mais que moderado, mas é menos que forte. E aí o forte também tem duas percepções, o forte menos, que é nota 8, o forte mais, que é nota 9, ou pode ser o forte mais, ou o 8 é o forte, o 9 é muito forte, o 10 seria o máximo, tá bom? Então é isso, é importante que o aluno saiba e demande a sua nota de percepção de esforço. Então, nossos alunos espalhados pelo mundo inteiro, independente da métrica dele ser parametrizado por uma variável biológica ou física, todo treino ele tem a obrigação de dar a nota dele e de escrever embaixo porque ele deu aquela nota, tá? E também, para quem não tem os equipamentos, a tecnologia a seu favor, ele pode ser predizer o treino pela nota. Então, por exemplo, falamos do volume, né? Então, por exemplo, a corrida de um determinado aluno são 30 minutos de volume com uma percepção de esforço 4. Lembra que eu falei? 4 é um leve menos, que é mais que muito leve, menos que um leve mais. Então, assim, o aluno vai correndo com essa percepção de leve menos, por exemplo. Então, dá para fazer ciência e fazer chover tranquilamente utilizando a principal variável de intensidade, que é a percepção de esforço. Outra maneira de eu trabalhar com a percepção de esforço é com uma métrica física. A métrica física é uma métrica matemática, né? Uma métrica numérica. Então, assim, na corrida, normalmente é medida em pace. Algumas pessoas que correm muito esteira também podem usar em quilômetros por hora, né? Então, ó, o meu treino tem 30 minutos de volume programado, mais 30 minutos a uma velocidade de 10,8 quilômetros por hora. Ou, ó, o meu treino tem 30 minutos a um pace de 5 e 10, ou seja, 5 minutos e 10 segundos a cada quilômetro, tá? Essa é a definição de pace. Já no ciclismo, essa métrica de quilômetros por hora não funciona bem. Aqui, novamente, é um ponto de atenção dos maiores erros da pessoa que treina por conta própria. Por quê? Porque essa métrica é muito dependente, é muito subjetiva, apesar de objetiva. Como assim, Sandro? Como a velocidade em quilômetros por hora no ciclismo pode ser subjetiva? Aí eu faço a pergunta para você. 30 quilômetros por hora na bike, é pouco ou é muito? Fala aí, responde para mim. Não tem comentários aqui, né? Mas imagina na sua cabeça. E não dá para predizer isso. Por quê? Porque se eu tiver numa descida com 10 graus de inclinação, 30 quilômetros por hora é muito lento. E se eu tiver numa subida, com 6 graus de inclinação, 30 quilômetros por hora pode ser muito rápido. Então, essa métrica não faz sentido a alguns e muitas pessoas se apegam, a gente vê, né, no mundo da vaidade, da polarização, né? Ah, quanto você fez de média? Pô, não faz sentido algum, porque se você pedalasse num velódromo, vamos lá, a média talvez seria importante, mesmo assim tem influência do vento, né? Mas assim, o cara treina em Campinas, o outro treina lá nos Estados Unidos e o cara quer saber a média. Ninguém sabe a altimetria, o percurso, quanto teve de subida, de descida, de curva, né? Então é por isso que a métrica física que a gente gosta de trabalhar, e aí sim faz sentido, são os watts de potência, né? Os watts medidos em potências, né? Então, por exemplo, quando a gente fala nos watts, é a quantidade de força que você desprendeu no pedal a cada ciclo de pedalada ali. E aí, novamente, isso equaliza muito mais a intensidade do ciclismo do que a velocidade média. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou numa descida e eu pedi o treino a 150 watts, a pessoa vai a 58 por hora, supondo, mas põe os 150 watts de esforço. E ela tem aquela sensação de percepção de esforço na descida, igual a se eu peço 150 watts na subida, porque ela põe a bicicleta na marcha leve, no volantinho, e aí sobe, por exemplo, com a mesma esforço que ela desceu, e aí a gente consegue
equalizar essa métrica física que é a potência, e os medidores de potência ajudam muito e são super tecnológicos, mandam essa informação em tempo real, é por isso que a gente consegue acompanhar nossos atletas pelo Brasil todo, pelo mundo afora. Tudo bem? Vamos para a natação para fechar o nosso podcast de hoje. Acho que ajudou muito vocês, era um podcast muito pedido pelos atletas, né? Porque às vezes a gente entra no conceito, nós trazemos aqui os maiores nomes da educação física do Brasil para participar aqui, né? Doutor Professor Herbert Simões, que vai gravar um podcast comigo aqui, já é nosso convidado, Fabrício Bosco, Antônio Arruda. Eu estou falando quem teve presente nos últimos podcasts, né? O Charles Lopes e, nossa, Cris Solak, tanta gente boa passou por aqui, né? Gerson Leite, meus amigos do coração e referências da área. E aí esse podcast começa a tomar um caráter muito técnico, que os atletas ficam, ai, tô meio perdido aqui. Então hoje é do básico, hein? E aí, falando da natação, para a gente fechar a temática do volume e da intensidade, depois falar rapidamente da última variável de treinamento, a natação é a mesma coisa. Então a intensidade pode ser medida pela percepção de esforço, né? Ou também pela velocidade do nado. E essa velocidade do nado é medida, o pace no ciclismo é minutos por quilômetros e na natação é minutos a cada 100 metros. Então, hoje, por exemplo, os nossos alunos mais rápidos aqui da aula de natação que acabou de acabar, fizeram a aula de natação com os tiros, né, os tiros de 200, 100 e 50 metros, com um pace entre 1,30 e 1,15, e os nossos alunos mais lentos fizeram o tiro ali com um pace entre 1,50 e 1,40. E aí, qual foi a percepção de esforço da pessoa que não nada tão rápido e fez o tiro a 1,40 e de um cara que nada super rápido e fez a 1,20? Provavelmente a mesma. Porque a percepção de esforço para o atleta mais rápido é a mesma nadando a 1,40, a 1,20 do que um atleta mais lento que nada a 1,40. Então, o nível de cansaço e muitas vezes as repercussões fisiológicas que acontecem no organismo são as mesmas. É por isso que a gente tem que ficar atento e ter um controle muito bem direcionado, que vale a pena sim usar tecnologia a favor. Sandro, mas você não monta o treino pelo pace para os seus alunos de natação? Quando eu conheço, sei o limiar de cada um, aí é uma métrica fantástica, porque ali a gente consegue tangibilizar a melhora em segundos, entender esse conceito de estado de prontidão, tudo isso. Então é fantástico. Então vamos lá. Fechando a tampa do caixão aqui. Se volume é a distância ou o tempo, e intensidade é o tamanho do esforço, que pode ser medido por uma variável subjetiva, que é a percepção de esforço, né? Física, que é o pace na natação, na corrida e os watts de potência no ciclismo, também pode ser medido por uma variável biológica e a mais comum não temos só essa, por exemplo, a curva de lactato, a gente pode medir o lactato sanguíneo, mas vamos falar do mundo real, do mundo que a gente pode utilizar aqui com vocês, inclusive com o dedo na jugular ou na artéria radial aqui no braço, é a frequência cardíaca, né? Ou o relógio, né? Que é o melhor dos mundos, que manda a frequência cardíaca para o relógio. Então, assim, de acordo com a sua frequência cardíaca máxima, sua frequência cardíaca de repouso, a sua frequência cardíaca basal, a sua frequência cardíaca de limiar, você consegue desenhar as curvas para cada tipo de treino. Então, por exemplo, eu quero que um treino de natação de 45 minutos contínuo seja feito em zona 2 e a zona 2 para esse aluno aqui, analisando as variáveis, os testes que eu apliquei nele, significa que ele tem que nadar os 30 minutos a 142 batimentos por minuto. E aí você vai cruzar os 142 batimentos com o pace de zona 2 e com a percepção de esforço de zona 2. E a percepção de esforço de zona 2, a gente já sabe o que é. O que nós falamos daquela tabelinha, do leve, por exemplo, tá bom? Zona 3, a gente pensa numa percepção de esforço, a zona de tempo, né? Entre 5 e 6, a nota de percepção de esforço. Os treinos de limiar, uma nota entre 7 e 8, os treinos de VO2 entre 9 e 10, tá bom? É uma visão panorâmica geral sobre o treinamento. E ainda a última variável, que eu só vou passar o mel na boca do urso aqui, é a densidade do treinamento, né? Então, assim, além do volume e intensidade, tem uma variável que é muito importante, principalmente para os treinos intervalados, que é a densidade do treinamento. E a densidade faz alusão ao tamanho do intervalo, ou seja, se o intervalo nos treinos intervalados, olha que engraçado, né? O intervalo nos treinos intervalados. Na verdade, o intervalo
significa o tempo de esforço, tá? Cuidado com isso. E o tempo de descanso é recuperação. Então, na verdade, a densidade do treino tem a ver com o tamanho do tempo de recuperação. Então, vamos supor que nossos alunos fizeram um treino de pista lá, 10 tiros de 400 metros na corrida, né? Então, assim, 10 tiros de 400 metros, qual o volume desse treino? 4 quilômetros. Qual a intensidade desse treino? Pô, a intensidade por percepção é nota entre 7 e 8, porque é um treino de limiar ali. Tá, mas qual a densidade desse treino? Então, um treino mais denso, eu tenho descansos menores. Obviamente, se eu descanso menos, a percepção de esforço tende a subir, a frequência cardíaca tende a subir e o pace tende a cair. A cair não, a ficar mais lento, né? Por quê? Porque se eu descanso menos, eu fico mais cansado. Então, por outro lado, o mesmo tiro de 10 de 400, se eu tenho um descanso maior, vamos pensar em descanso de 30 segundos e descanso de 2 minutos, isso eu tenho um treino com baixa densidade, porque eu descansei bastante. Então dá tempo de minha frequência cardíaca recuperar bem para eu sair por um novo tiro, né? Talvez isso faça com que ou dê uma nota de percepção de esforço mais baixa, né? Ou consiga entregar treinos em velocidades maiores, tá? Então, isso é a terceira métrica, que é a densidade. E o que o treinador de vocês, a assessoria, por que é tão importante para melhorar sua performance e prevenir lesão? A gente tem que pôr tudo isso num pacote, entender o seu estado de prontidão, sua vida como ser humano, como pai de família, como profissional da área e tentar deixar isso de maneira personalizada e individualizada. E dá para fazer muito bem feito e dá para ter resultados fantásticos, dá para conquistar o carinho, o respeito dos nossos atletas, senão não teríamos tantos atletas há 12, 13, 15 anos treinando com a gente. Você também é nosso convidado, se você gostou desse podcast, não deixa de seguir o Resistência Podcast no Instagram, não deixa de ouvir no Spotify, o Spotify agora também com imagem e no YouTube, tá? Às vezes o pessoal gosta, mas não deixa um comentário, isso motiva a gente a entregar cada vez mais para você, tá bom? Não deixa de mandar uma mensagem para mim no podcast lá, de seguir o Resistência Podcast e tamo junto. Quem quiser entender mais ainda, gostou desses conceitos, lá no meu Linktree do meu Instagram pessoal, tem o meu livro que eu envio para vocês. Tem um livro da Unicamp sobre triatlon que é totalmente gratuito e online. Tem o curso de corrida e o curso de transição e muito mais. Visita lá, me segue no perfil sandrorodrigues.phd. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.